Nos próximos slides, iremos aprender sobre os impactos ambientais globais. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o da intensificação do efeito estufa. Primeiramente, é importante que vocês entendam o que é o efeito estufa. Bom, o efeito estufa é um processo natural e essencial para a vida e a sobrevivência no nosso planeta. Pois, se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta seria extremamente frio e inabitável. Portanto, o efeito estufa é essencial para manter o nosso planeta numa faixa de temperatura que é agradável e favorável para nós, seres vivos. Para facilitar o seu entendimento, podemos visualizar aqui na figura ao lado e entendermos melhor como funciona o efeito estufa. Basicamente, o efeito estufa é formado pela camada de gases presentes em nossa atmosfera e é responsável por manter parte da energia que recebemos do Sol para regular a temperatura global. Entre esses gases do efeito estufa, posso citar o gás carbônico, o gás metano, o óxido nitroso e os gases de enxofre. Pessoal, peço que não se assustem com esses nomes de substâncias químicas, ok? Estou citando eles apenas para contextualizar o que realmente acontece sobre esses efeitos, tá bom? O problema se instala quando a emissão desses gases que eu acabei de citar é exagerada e surge como um resultado das atividades humanas que causam a poluição. Ou seja, a poluição aumenta a concentração desses gases de efeito estufa em nossa atmosfera. Com isso, maior quantidade de calor será retida e provoca a intensificação do efeito estufa. E esta, ou seja, a intensificação do efeito estufa, esta sim é um impacto ou um problema ambiental gravíssimo. Ou seja, o efeito estufa é um processo natural, bom e benéfico, mas o aumento ou a intensificação do efeito estufa é um impacto ambiental global sério e que pode causar vários outros problemas ao meio ambiente, entenderam? E aqui eu trouxe para vocês uma consequência direta da intensificação do efeito estufa, que é o superaquecimento global. Ou seja, a poluição provoca o aumento do efeito estufa e isso significa que mais calor que o necessário ficará retido no nosso planeta. Logo, a temperatura média do nosso planeta aumenta e isso provoca alterações irreversíveis no clima, provoca desequilíbrio ambiental e o descongelamento das calotas polares, aumentando a temperatura e o nível dos oceanos. Entenderam? Agora, iremos aprender sobre a chuva ácida, que assim como o efeito estufa é um processo natural do nosso planeta, certo? Ou seja, os gases que existem na nossa atmosfera podem reagir quimicamente com a água das nuvens, deixando a chuva com característica ácida. Mais uma vez, reforço para não se preocuparem com esses termos específicos da química, ok? Eles serão necessários de uma maneira superficial para que vocês entendam esses conceitos e os problemas que estão sendo abordados, correto? Entre os principais gases que causam a chuva ácida, eu posso citar o gás carbônico. Novamente, que a poluição aparece como a grande vilã dessa história, pois as ações do homem causam a poluição, que por sua vez emite mais gás carbônico para a atmosfera, que por sua vez contamina ainda mais as nuvens e deixa a água da chuva cada vez mais ácida, ou seja, causa a intensificação da chuva ácida, entenderam? Agora, eu trouxe um exemplo básico nessa figura ao lado do óxido de enxofre, que é o SO3, que é um gás poluente muito comumente emitido pelas indústrias. Ao lado, vocês podem ver de maneira simples como ocorre o processo químico da chuva ácida, ou seja, o óxido de enxofre é capaz de se combinar quimicamente com a água presente nas nuvens para formar o ácido sulfúrico, o qual é um dos ácidos mais fortes que existem. E isso, pessoal, eu digo por experiência própria, viu? Pois eu trabalho diretamente com esse ácido aqui no laboratório e posso afirmar para vocês que ele realmente é muito forte e é extremamente corrosivo. Com isso, as consequências da intensificação da chuva ácida é que ela provoca a acidez dos rios, dos oceanos, dos solos, provoca danos à fauna e à flora, pode provocar sérios danos à saúde humana e também provoca algo que chamamos de intemperismo químico,
que basicamente pode ser visto como a capacidade dessa chuva provocar a decomposição ou a corrosão de tudo que a água da chuva ácida atingir. Entenderam?